Olá amigos, aqui é Ricardo Sócio. Vou fazer esse videozinho para falar sobre o novo filme de Star Wars, O Despertar da Força. Eu nem ia fazer esse vídeo, mas até porque demorei para ver. Quando eu vi a maioria das pessoas do meu círculo de contato, aqui de redes sociais e tal, já tinha visto o filme, já tinham expressado suas opiniões, né? Muitos já tinham se inscrito nos blogs, na internet, mas alguns amigos pediram para deixar um registro, então fazer um videozinho descompromissado aqui. Vou deixar aqui o alerta de spoiler, tá? Vão acontecer spoilers, eu vou falar sobre o filme, então se você não viu o filme ainda e não quiser saber spoilers, pare de assistir. Eu acho que esse filme ele pode ser analisado de duas maneiras. Primeiro, se você analisar o filme separadamente, enquanto um filme só, e se você analisar o filme enquanto parte da saga, ou seja, como uma continuação dos episódios que já existem. E os resultados são diferentes. Se você analisar o filme em si, como um filme isolado, o filme é muito bom. Eu acho que ele cumpre perfeitamente a função de uma aventura espacial, principalmente se tratando de Star Wars, que a gente tem que ter em mente que é um filme de entretenimento, não é um filme filosófico, não é um filme apesar de toda a genialidade da mística criada pelo George Lucas, né, pelo universo criado por ele, os conceitos, né, mas ele é um filme é uma aventura, então eu acho que ele cumpre muito bem aquilo que ele se propõe, se nós analisarmos o filme em si mesmo. Os pontos fortes, na minha opinião, são, o primeiro de todos, é a retomada da linguagem dos filmes originais, do episódio 4, 5 e 6. Eu acho que o J.J. Abrams, ele buscou retomar a estética, retomar o visual daqueles filmes, buscou retomar a proposta de filmar em locações sempre que possível, de mesmo quando estiver filmando em estúdio, fazer tudo o que for possível diante da câmera, ou seja, utilizar efeitos práticos, deixar muito pouco, o mínimo possível para se fazer em computação gráfica na pós-produção, coisa que tinha sido abandonada pelo Lucas, né? Nos episódios 1, 2 e 3 ele basicamente abandonou essa ideia. Quase tudo era deixado para fazer na sala na pós-produção, né? E de forma que, na minha opinião, o episódio 1, 2 e 3, eles passam uma sensação totalmente fake. Você não consegue acreditar nos filmes, né? Parece tudo meio que se mistura com o visual daquela série Clone Wars, né? Parece meio que mistura de um visual de desenho animado com videogame, né? Então, o J.J. Abrams busca retomar a linguagem visual dos episódios antigos, o que eu acho fantástico, sensacional. A luz é real, né? E as coisas têm textura, né? Você vê que a sujeira é sujeira mesmo, você vê que a vegetação é de verdade, você vê que a água é de verdade, você vê que os elementos cenográficos nos desertos são todos de verdade. Os Stormtroopers são de verdade, né? Que nem isso George Lucas fez, né? Até isso é falso nos novos filmes. E eu acho que a presença dos personagens que todo mundo queria acontece, né? Estão lá o Han Solo, está lá a Princesa Leia, está lá o Chewbacca, então... E a presença do Han Solo, vamos combinar, era o que todo mundo queria ver no filme de Star Wars, né? Todo mundo estava esperando o filme para ver o Han Solo. Está lá a Millennium Falcon, e isso é uma das coisas que eu acho muito bacana. O J.J. Abrams ele sabe quais são os grandes momentos do filme, e ele sabe como valorizar esses momentos. A aparição da Millennium Falcon eu achei genial, ela é sensacional, ela é introduzida de uma maneira original, né? Não é vibrante, que deixa a galera de cabelo em pé, né? Da mesma forma que a aparição do Han Solo e do Chewbacca no filme, a forma como eles entram, de uma maneira totalmente inesperada, né? É muito bacana. E eu acho que o filme tem alguns problemas quando você começa a... Bom, ainda analisando o filme em si, vamos falar um pouquinho, antes de colocar o filme de volta na saga. Eu acho que o ponto fraco do filme são basicamente, primeiro, a presença do personagem Finn. O personagem Finn, eu acho que ele não tem, eu não consegui entender qual é a função dele na trama, qual é a função dele no filme. Ele não tem a força, ele não é valente, ele não tem
nenhum momento em que ele desempenhe alguma atitude realmente relevante na história, né? Ele basicamente é um fardo que os outros personagens carregam, né? Ele já começa se mostrando um grande frouxo no começo do filme, mesmo na hora que ele está fugindo lá com o Paul Dameron, ele é basicamente um cagão, né? E aliás, eu acho que o Paul Dameron é que devia ser esse personagem, é que devia ter ficado no filme, e o fim não tem função, né? Mas não, eles mantêm o fim durante o filme todo e o Dameron some, né? De maneira que eu não entendi essa opção. A única opção, a única função, a única cena realmente relevante com o fim é lá no fim do filme, quando ele confronta num duelo de lightsaber o vilão Kylo Ren, né? Mas é um duelo absolutamente desnecessário, nenhuma consequência advém desse duelo, né? Ele não é bom de lightsaber, ele só luta para perder, então não tem absolutamente função nenhuma essa cena do duelo dele com o Kylo Ren. E ao contrário, eu acho que isso prejudica o filme, porque vamos nos remeter a um outro momento do filme, que é a morte do Han Solo. É uma cena que eu achei mal escrita, eu acho que ela desperdiça todo o potencial dramático da morte do Han Solo, né? Pelo Kylo Ren, pelo filho dele, que é o Sith, o vilão malvado nesse filme, e que é filho do Han Solo, e acaba por matar o pai, né? Mas eu achei que a cena do confronto entre o Solo e o Ren foi absolutamente banal, assim, escrita de uma forma a desperdiçar toda a dramaticidade que essa cena, porque esse confronto poderia ter. O Solo está vivo, tem ali um encara o outro, não sei o que, e de repente ele simplesmente atravessa o lightsaber do nada na barriga do Han Solo, o Han Solo cai nos famigerados fossos, né, que tem que ter em todo lugar no Star Wars, e morreu, ou seja, ele está vivo, está morto. Em um instante, assim, vivo, morto. Não tem drama real naquela... Eu acho que esse confronto do Han Solo com o Kylo Ren deveria ter acontecido no fim do filme. Lá no fim, no lugar desse duelo absolutamente desnecessário entre o Finn e o Kylo Ren. Eu acho que se o confronto do Han Solo com o Kylo Ren tivesse ficado para o fim do filme, e o Han Solo tivesse morrido depois de um confronto dramático, ainda que o Solo não tentasse matar o Kylo, né, porque é filho dele, mas que houvesse um confronto dramático, e ao final desse confronto o Kylo matasse o Han Solo, isso teria servido duas funções. Primeiro, teria mantido o Han Solo mais tempo no filme. Segundo, teria tido uma função dramática na história, dramática em sentido estrito, ou seja, de criar uma cena dramática, e teria uma função narrativa, ou seja, puxar o duelo da Rey contra o Kylo, né? Porque aí a Rey já estava se afeiçoando ao Han Solo, ela já tinha tomado o Han Solo como seu mentor no filme, né? E ela, ao ver o Han Solo assassinado daquele jeito, seria um motivo para ela, né, se revelar como possuidora da força e acontecer tudo aquilo que acontece, né? Ela conseguir pegar o lightsaber e duelar para valer teria dado mais um motivo dramático nesse duelo final da Rey contra o Kylo, né? Mas eu acho que isso foi desperdiçado matando o Han Solo daquele jeito. Eu achei isso banal. E aí a gente começa a passar também para os aspectos negativos que surgem quando você coloca o filme dentro da saga, analisando ele não mais em si mesmo, mas como um episódio de uma saga. O filme sofre muito, na minha opinião, isso já foi dito na internet também, na novidade, já foi dito por todo mundo na internet, sofre pela repetição. Seria natural, seria de se esperar que houvesse citações, que houvesse muitas citações, porque afinal de contas o universo de Star Wars é muito, né, é muito conhecido. O George Lucas gostava de escrever ecos, né, ao longo da saga, coisas que se repetem, mas nesse episódio se repetem coisas demais no mesmo filme, né? Para começo de conversa, é o terceiro filme com a Estrela da Morte. O terceiro filme com a Estrela da Morte. O terceiro filme em que o Império,
apesar do outro nome, de estar com o nome de Primeira Ordem, o Império constrói uma Estrela da Morte. E de novo, eles deixam um ponto fraco exposto que, se for atingido, explode essa Estrela da Morte. De novo, mesmo, sabe, a mesma coisa com a mesma solução outra vez. De novo, nós temos um herói jovem que tem a força, que está perdido num planeta isolado, desértico, né? Foi assim com o Luke, foi assim com o Anakin e foi assim agora com a Rey. A Rey é um personagem interessantíssimo, mas a forma como ela é introduzida na trama repete de novo, pela terceira vez, uma fórmula que já tinha dado o que tinha que dar, na minha opinião. Repete de novo a história do droid que carrega uma informação muito importante e que aí esse droid passa a ser perseguido, procurado pelo, aspas, Império e pela Aliança Rebelde, assim como aconteceu com R2-D2 no episódio Uma Nova Esperança, né, no episódio 4, esse elemento narrativo também se repete. Então eu acho que há um excesso de repetições, né? Não precisava, podia ter aparecido uma coisa. Eu particularmente estava esperando novidades desse filme. Eu não estava, o meu desejo não era, apesar de eu querer o retorno ao visual, ao clima dos episódios antigos, eu não tinha ido ao cinema para ver repetição do mesmo, sabe? Essa quantidade de repetição tão literal de coisas que já tinham acontecido na saga. Mas isso acontece, né? Então, esse para mim foi o ponto fraco. Quando você coloca o filme perto dos outros, você vê que ele repete demais o que já foi contado. Algumas pessoas têm dito que um dos problemas da trama é a forma como a Rey descobre que ela tem a força e a forma como a Rey usa essa força, né? É dito que o Luke teve que treinar muito e mesmo assim abandonou o treinamento no meio, ele não tinha o completo domínio da força, que ele não conseguia erguer uma pedra direito, que ele não conseguia fazer nada, né? Que o Anakin teve que ser treinado e que a Rey já faria isso muito, né? Para vocês terem uma ideia, ela já, vamos dizer assim, eu acho que quem está reclamando disso não tá parando para pensar, eles estão partindo da premissa que pode ser falsa, de que a Rey está fazendo aquilo pela primeira vez, que ela nunca usou a força, que ela não sabe que ela tem a força e descobriu só no filme, naqueles momentos em que ela a utiliza, e que por isso estaria incorreto, né, essa forma dela conseguir ficar, ela teria que ser super poderosa para, no mesmo momento em que ela descobre que ela tem a força, já usar a força daquele jeito. Mas eu acho que isso está errado, não é isso que acontece. Para mim, ficou muito claro mesmo, que a Rey sabe que ela tem a força. E que em vários momentos do filme é dito de maneira implícita que ela já fez aquilo antes. Aquela não é a primeira vez que ela está usando a força. Por exemplo, no momento em que o Kylo Ren está tentando sondar a mente dela para extrair as informações que ele quer, ela não apenas encara o Kylo Ren e resiste à invasão que ele utilize a força contra ela para tirar as informações da cabeça dela, ela não apenas consegue resistir, como ela desafia o Kylo. Ela olha nos olhos dele e fala, você não vai tirar nada de mim, né? Isso não é a postura de quem não sabe o que está fazendo. Ela sabe que ela tem essa possibilidade. Talvez ela não esteja tão certa, né? Ela esteja um pouco insegura, porque afinal de contas ela está diante de um vilão, né? Mas ela sabe, para mim, é muito quando ela desafia o cara, ela confronta o cara e ela desafia, você não vai conseguir tirar nada de mim. Ela sabe o que ela está fazendo, né? Essa fala deixa óbvio que ela já usou a força antes, ela sabe que ela tem a força e ela sabe como utilizar, né? Talvez ela não tenha sido treinada, mas ela percebeu ao longo assim como as pessoas que têm um talento nato percebem ao longo da vida. Você não precisa. Se você tem um talento para música, ou se você tem um talento para as artes, para desenhar, ou para os esportes, e você descobre isso naturalmente, né? Você não precisa de alguém te dizer isso, né? As pessoas, desde a criança, quem gosta de desenhar, desenha desde criança. Da mesma forma, eu imagino que o lance da força seria a mesma coisa, né? Ela sabe que tem. Do mesmo jeito que ela faz no momento
do Stormtrooper, né? Que é aqui vai mais um spoiler, que é o Daniel Craig, né? O 007, que está dentro da armadura do Stormtrooper, em que ela está presa, acorrentada naquela câmara, naquela mesa de tortura lá, né? E ela controla a mente do Stormtrooper, fazendo como o Anakin, o Obi-Wan fazia. Você vai me soltar, e o cara vai lá, eu vou te soltar. Ela sabe, a câmera dá um close no olhar dela, né? E esse close deixa muito claro, ela está dizendo, vou fazer isso. Ela sabe o que ela vai fazer. Ela não está chutando a esmo, falando, será que eu consigo fazer isso? Será que eu tenho a força? Ela sabe que ela tem, ela sabe o que ela está fazendo. Ela está testando o cara. Será que talvez ela não esteja certa, acho que vai dar certo. Mas ela sabe o que ela está tentando fazer. Ela claramente já fez aquilo antes. Mais um momento no filme, lá no final, quando ela e o Kylo Ren estão fazendo aquele duelo de força para ver quem consegue pegar o lightsaber, fazer o lightsaber vir para sua mão usando a força, né? Mais um momento em que ela está claramente desafiando o Kylo Ren, né? Ela está confrontando o Kylo Ren, os dois estão lutando com a força para trazer o lightsaber. E ela vence. Então, assim, isso deixa muito claro. Primeiro, ela é muito forte, né? A força nela é muito forte. Mais forte do que com o Kylo. Porque o Kylo, mesmo com o treinamento que ele já teve, ele não conseguiu fazer o lightsaber vir para ele. Ela, por ter talvez essa força tão mais presente, mesmo sem o treinamento ela conseguiu sobrepujar o lado negro da força, que está no lado sombrio da força. Como eu detesto isso, no lado sombrio da força, lado negro da força, dominado pelo Kylo Ren. Então eu acho que isso não é um problema. Essa história de falar que a Rey, que a forma como ela domina a força seria ridículo, seria absurdo, estaria mal explicado, não está. Para mim é muito claro que ela já fez isso antes na vida dela. Uma outra coisa que eu acho que mereceria ser dita é que a história do pedaço do mapa que estava faltando, tá com o R2-D2, eu acho que podia ter sido melhor pensada, né? Porque o R2 está lá na base rebelde o tempo todo e o C-3PO fala que desde que o mestre Luke foi embora, o R2-D2 está desse jeito, não quer ligar. Basicamente dizendo que o robô está com uma depressão, né? O robô está deprimido. De repente, no momento, sem mais nem menos, ele resolve se ligar, né? E vai lá projetar um mapa, né? Toma um Prozac ali, quer dizer, é uma coisa meio... É aquela coisa meio que não funciona, sabe? Porque se o pedaço faltante do mapa estava com... Porque o BB-8 recuperado pelos rebeldes, basicamente cobre já muito perto do primeiro terço do filme, né? Então já seria possível que esse mapa que está com o R2-D2 o tempo todo, já seria teoricamente possível que ele tivesse completado o mapa do BB-8 e o Luke já tivesse sido encontrado, contactado, mesmo que ele não aparecesse ainda durante para as batalhas e tal. Mas fica aquela traminha pendente, dependendo só de curar a depressão. De repente, do nada, ele liga e fala, tô aqui e tal. Não precisava ser assim, né? Podia ter arrumado uma desculpa um pouco melhor para essa história do mapa, né? Até porque isso meio que muda, né, ao longo do filme, né? A gente meio que esquece dessa história do mapa e outras coisas acontecem. Então, sei lá, esse é um ponto da história também, em termos de roteiro, que eu não gostei. Mas, no geral, por que se trata, voltando agora a falar do filme como um todo, porque se trata de um Star Wars e que é um filme de aventura, é uma diversão, é um filme, né, escapista e tal. Então a gente não pode ser excessivamente, a gente não pode querer grandes, né, assim, a gente não pode querer uma profundidade de roteiro muito grande. Mas eu acho que ele falha em algumas coisas meio básicas, assim, meio primárias, que seria fácil de corrigir, né? Como colocar o duelo entre o Kylo Ren e o Han Solo no fim do filme, justamente para criar uma preparação dramática para o duelo de lightsaber com a Rey. Uma outra coisa que eu queria falar é sobre o vilão, né? Que é o Kylo Ren. Eu não gostei muito do vilão, eu achei, de novo, é uma repetição do que já foi feito com o Anakin, né? O Anakin, ele sempre foi um menino mimado, né?
e que não se conforma com ter que passar pelo treinamento, pelo Obi-Wan e tal. E ele, em vários momentos, ele tem aquelas crises de birra também, né? Mas o Kylo Ren é uma birra quase infantil, né? Então ele é um herói literalmente, é um emo birrento aquele cara. Ele não, até a escalação do ator eu não gostei. Eu acho que ele não convence como, ele jamais seria escolhido pelo mestre holográfico lá, que eu esqueci o nome dele agora. Eu acho que ele não seria escolhido como o discípulo, sabe, o discípulo Sith para dar seguimento ao lado negro da força, né? Mas, enfim, eu acho que talvez, quem sabe, né, venha o episódio 8 seja melhor, né? Assim como o Retorno de Jedi, o Império Contra-Ataca foi melhor do que Uma Nova Esperança. E quem sabe eles se desvencilhem. Quem sabe eles desvencilhem-se dessa repetição, né? Dessa necessidade de ficar contando de novo literalmente coisas que já aconteceram, repetindo literalmente coisas que já aconteceram, né? Mas é um filme que vale a pena, é um filme divertido, é um Star Wars, é uma Guerra nas Estrelas, então nesse sentido, sei lá, eu acho que o filme merece um 6,5, né? Sendo que todos os 6,5 é só pelo excesso de repetição, pela falta de ousadia. A gente queria Star Wars, tinha que ser Star Wars, tem que ter os elementos de um bom Star Wars. E os bons elementos do Star Wars estão todos na trilogia do meio, no 4, 5 e 6. Mas eu não fui ao cinema para assistir uma repetição tão literal de elementos. Eu não fui lá para ver um remake do Uma Nova Esperança, que foi o que acabou acontecendo, né? Então eu vou dar um 6,5, apesar de que, na minha opinião, é muito melhor do que toda a trilogia nova, do que o episódio 1, 2 e 3, que são episódios que eu não tenho nem vontade de rever, sabe? Enquanto que o Despertar da Força, eu vou querer ter na coleção, tô pensando em ver novamente no cinema. E então ele é o melhor Star Wars feito desde a trilogia original. Vou dar uma nota 6,5 e é isso aí, né? Depois vocês postem embaixo aí os comentários se concordam, se não concordam, digam o que vocês acharam. E é isso. Abraço do sócio aí e